Você teria coragem de segurar XRP durante uma valorização que praticamente todo mundo estaria odiando? Parece contraditório, mas foi exatamente essa a previsão publicada por um conhecido entusiasta do XRP. No dia 23 de agosto, o engenheiro de computação e analista da comunidade conhecido como Charu-san publicou uma declaração que rapidamente chamou a atenção dos investidores. Segundo ele, o XRP terá a valorização mais odiada que o mundo já viu. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? E principalmente por que essa previsão apareceu justamente agora, depois de uma das melhores semanas do XRP em anos? Hoje nós vamos conectar os pontos: Washington, SEC, CFTC, Ripple, o mercado e, claro, o comportamento recente do XRP. E no final eu vou te explicar o que pode estar por trás dessa frase aparentemente enigmática. Vamos começar pelo que aconteceu no gráfico. Semana passada, o XRP iniciou a semana trajetória próxima a 0,99 centavos de dólar. A partir daí começou uma sequência de alta. O ativo avançou de maneira consistente até alcançar aproximadamente $1,68, antes de devolver parte dos ganhos. Mesmo com essa correção, o XRP chegou a registrar cerca de 45,5% de valorização em relação ao início da semana, cotado na região de $1,45 no momento citado. Ou seja, não estamos falando simplesmente de uma pequena recuperação. Estamos falando de um movimento que colocou o XRP entre os grandes destaques do mercado naquele período. E importante entender por quê. Existe um detalhe ainda mais importante. A alta não aconteceu sozinha. Vários acontecimentos regulatórios e macroeconômicos começaram a se alinhar a partir de então. E é justamente aí que a história fica interessante. Primeiro, veio uma mudança importante envolvendo o Tesouro dos Estados Unidos. O governo anunciou que estaria as recompras sendo aumentadas dos títulos de longo prazo para que pelo menos $4 bilhões por operação a partir de 9 de setembro. A notícia ajudou a provocar uma forte movimentação nos mercados. Segundo as informações apresentadas, aproximadamente $3 bilhões em posições vendidas foram liquidadas no mercado cripto. E quando os vendedores são obrigados a recomprar seus ativos para encerrar posições alavancadas, o movimento de alta pode ganhar ainda mais força. Foi nesse ambiente que o Bitcoin ultrapassou a marca de $72 mil, ajudando a puxar outras criptomoedas. E o XRP estava entre elas, mas o Washington ainda não tinha terminado de entregar novidades ao mercado cripto. No dia 18 de agosto, a SEC tinha apresentado a proposta envolvendo novas regras para financiamento de criptoativos. E entre os pontos discutidos estava uma espécie de porto seguro, relacionado à classificação de determinados ativos digitais, depois que suas redes alcançassem um determinado nível de independência operacional. Para quem acompanha a XRP há anos, qualquer avanço regulatório desse tipo merece atenção. Porque uma das maiores questões envolvendo criptomoedas sempre foi justamente, afinal, onde termina um ativo digital e onde começa um valor mobiliário. Então veio outro acontecimento. No dia 19 de agosto, Donald Trump recebeu na Casa Branca uma cúpula envolvendo nomes extremamente importantes do setor. E entre eles estavam o presidente da SEC, Paul Atkins, o presidente da CFTC, Michael Selig, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, e o CEO da Coinbase, Brian Armstrong. Garlinghouse afirmou que havia alinhamento entre o governo, a SEC e a CFTC em relação à política de criptomoedas.
Para o mercado, isso representa algo extremamente importante: redução da incerteza regulatória. Mas, talvez um dos pontos mais importantes tenha acontecido no dia 20 de agosto, durante a reunião inaugural do Comitê Consultivo de Inovação da CFTC. Michael Selig sinalizou que a agência pretende avançar com regras formais para o mercado de criptomoedas utilizando sua autoridade existente. E existe um detalhe fundamental aqui. Isso poderia acontecer independentemente do Clarity Act ter o seu destino. O projeto enfrenta uma votação processual no Senado em 15 de setembro. E, segundo a iniciativa mencionada nas informações analisadas, teria atualmente uma probabilidade bastante baixa de alcançar o número de 60 votos necessário. Agora pensa comigo. Se o mercado estava esperando o Clarity Act para obter maior clareza e a CFTC sinaliza que pode avançar mesmo sem a aprovação da lei, uma parte da incerteza simplesmente começa a desaparecer. E mercados odeiam incerteza. Quando a incerteza diminui, o capital pode começar a se movimentar. E isso ajuda a entender por que o XRP conseguiu subir mais de 60% a partir das mínimas semanais, antes de sofrer uma correção provocada por alavancagem. A valorização mais odiada que vocês já imaginaram. E é exatamente nesse cenário que aparece a frase de Charuzan: a XRP terá a valorização mais odiada que o mundo já viu. Mas por que uma valorização seria odiada? Aqui está uma possível interpretação. Imagine que o XRP comece a subir enquanto uma enorme parcela do mercado ainda está desconfiada. Investidores esperando uma queda, traders posicionados vendidos, pessoas acreditando que o movimento não é sustentável, e enquanto todos esperam um recuo, o preço continua avançando. Primeiro 10%, depois 20%, depois 30%, e cada nova alta obriga mais vendedores a fechar posições. Isso pode criar um efeito de short squeeze, aumentando ainda mais a pressão compradora. E nesse cenário, a valorização seria odiada, justamente porque aconteceria enquanto muitos impacientes estão ali, muitos participantes do mercado estariam posicionados do lado errado. Mas atenção, isso é uma interpretação da declaração de Charuzan, não uma garantia de que esse movimento acontecerá. Ninguém sabe exatamente qual será o próximo preço de XRP. E talvez seja justamente isso que torne essa história tão interessante. O XRP não está reagindo apenas a um único acontecimento. Existe uma combinação de fatores: a movimentação macroeconômica, liquidações, avanço tecnológico, aproximação entre órgãos americanos e o setor cripto e novas expectativas em torno da Ripple e do XRP. A comunidade percebeu isso. Depois que a publicação de Charuzan, diversos comentários desmontaram toda essa narrativa, de forma que o que aconteceu? Criou-se um entusiasmo, né? Alguns investidores acreditaram que esse movimento pode acontecer antes do final do ano. Outros já descrevem o momento como uma possível temporada de alta frenética. Mas existe uma diferença fundamental entre expectativa e realidade. O XRP pode subir, pode corrigir, pode ficar lateralizando e também pode surpreender para qualquer um dos lados. Por isso, mais importante do que acreditar cegamente em uma previsão é entender quais acontecimentos realmente podem movimentar o preço. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o XRP pode realmente protagonizar uma valorização histórica, justamente quando a maioria estiver desacreditando? Comenta aqui embaixo. Eu acredito, ou ainda não. E se você acompanha XRP, Ripple, as principais movimentações do mercado cripto, inscreva-se aqui no Dicafin, porque aqui nós vamos continuar acompanhando
cada peça desse quebra-cabeça. Esmaga o botão de like, compartilha com todos que querem aprender sobre cripto e também clica no hype, assim você pontua o canal para que todos possam ver mais ainda sobre XRP. Até o próximo vídeo. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa. Foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão de iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa. Será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível. É um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, o investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Eu estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.